Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 10 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem você passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é limite de duas variáveis. É isso mesmo que você ouviu. Existe limite com x e y. Normalmente, quem começa lá no cálculo estuda apenas o limite como uma variável só, Limite quando x tende ao número e a função só tem x, não tem x e y. Mas, na medida que você vai avançando na faculdade, tem o cálculo 2, tem o cálculo 3, então vai ficando mais divertido, tá? O foco dessa live é o limite de duas variáveis. Mas fica tranquilo, porque se você nunca viu essa matéria na vida, tá? Vamos supor que você não saiba nem o limite de uma variável. Você vai conseguir entender essa aula. Então fica aqui comigo, porque isso aqui vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Vou começar aqui explicando o que é limite de duas variáveis. Bom, limite, a notação você escreve LIM, É uma abreviação de limites. E sempre que a gente fala de limites, tem que existir uma função. Nesse caso, é uma função de x e y. Ou seja, pode aparecer dentro do limite um seno de x mais y, pode aparecer, sei lá, e elevado a xy, qualquer coisa que tenha x e y. Isso é uma função de duas variáveis, Uma função que o gráfico dessa função é tridimensional. Beleza. Existem duas formas para você representar esse limite. Você escreve x tendendo a um número e o y tendendo a um outro número, do jeito que eu escrevi aqui. E a segunda forma você escreve xy tendendo a A e B. Então, nesse caso, o x tende a A. Deixa eu manter a mesma cor aqui. O x tende a A e o y tende a B. Então, já vai acostumando com essas duas notações. As letras A e B representam números. Então, o A, por exemplo, pode ser o número 1 e o B pode ser menos 3. O x tende a 1 e o y tende a menos 3. Então, nessa segunda notação, o x e y tenderia a 1 e menos 3. Beleza? Essa é a notação, bem simples. E agora eu vou colocar exemplos numéricos aqui, Porque quando eu coloco o exemplo geral, muita gente fica em dúvida, tá? Eu conheço vocês. Quando coloca fórmula com letra, muita gente não entende o que está acontecendo. Então, eu vou deixar aqui 4 exemplos, só para vocês entenderem a estrutura, tá? Lembrando que limite de duas variáveis é importante para você passar em cálculo de primeira. Essa matéria é muito importante porque cai nas provas. É um assunto comum. Então, olha esse primeiro limite aqui. O x tende a 1 e o y tende a 1. E a função é uma função de duas variáveis, porque tem x e y. Nesse caso, é uma função racional, Porque é uma fração. E a gente poderia escrevê-la também nesse formato aqui, ó, xy tendendo a 1 e 1. Tem essas duas formas de representar o limite. E é bom você conhecer essas duas formas, porque pode cair qualquer uma das duas na prova. Então, às vezes, cai essa notação aqui e você confunde o x com o y. Pronto, não vai conseguir passar em cálculo de primeira só por causa desse detalhe. Então, cuidado com esse conceito, tá? O segundo exemplo, o x e y tende a 1 e menos 4. Olha só, no segundo tende a 2 e menos 4. Depois, o x e y tende a... O x tende a 0 e o y tende a 1. Então, perceba que o x vai tender um número e o y também vai tender a um outro número. E a função que está aqui dentro, ela pode ser qualquer função de x. Nesse caso, eu coloquei 4 limites com funções racionais, funções que envolvem frações. Então, o foco dessa aula vai ser na resolução desses 4 limites. Tá bom? O principal problema aqui é que quando você tenta resolver o limite, ou seja, quando você substitui o x, nesse caso aqui, ó, se você substituir o x por 1 e o y por 1, vai dar 0 sobre 0. Se você substituir, dá 0 sobre 0. E isso é indeterminado. Quando você cai numa indeterminação,
você não consegue resolver. Só que você não pode deixar a resposta assim, né? Indeterminado não é resposta. Indeterminado significa que você não consegue resolver por substituição. Mas existem várias técnicas para você fugir da indeterminação e resolver o limite. Então fica aqui até o final, porque eu vou resolver passo a passo com vocês cada um desses 4 limites. Ok? E mesmo que você nunca tenha estudado limite na sua vida, você vai entender essa aula, tá? Porque eu vou explicar passo a passo, vou passar os pré-requisitos. E para você passar em cálculo de primeira, é importante esse conteúdo, tá? Se você não está no cálculo 2, se você nunca viu o limite de 2 variáveis, assiste a aula mesmo assim, porque quando você chegar nessa matéria, você vai conseguir entender com mais facilidade. Ok? Então vamos lá. O que não é limite de 2 variáveis? Bom, existe limite de 3 variáveis, de 4, de infinitas variáveis, tá? Normalmente a gente estuda o limite de 1 e 2. Só que quando a gente aprofunda mais no cálculo, tem limite de n variáveis. Então, um exemplo aqui é o limite quando você tem x, y e z. E a função também tem x, y e z. Isso é uma função de 3 variáveis. Um outro exemplo, né? X, y e z tendendo a 0, 0, 2. E a função é uma função de x, y e z. Então, eu coloquei um exemplo numérico de um limite de 3 variáveis. Claro que o limite de 3 variáveis não é o limite de 2, né? E mais um exemplo que não é um limite de 2 variáveis. É o limite de uma variável. Isso aqui é clássico. Aí a gente estuda lá no cálculo 1. A gente tem apenas o x tendendo a um número. Beleza? A função aqui dentro é apenas x. Agora, presta atenção. A principal diferença entre o limite de uma variável e de 2 é a prova da existência. Para você provar que o limite de uma variável existe, é só você fazer a direita e a esquerda. Por quê? Você tem o x tendendo a 10. Então imagina o eixo x. O 10 está aqui. Você vai verificar simplesmente a direita e a esquerda do 10. Se a direita e a esquerda der o mesmo valor, o limite existe. É assim que você prova a existência do limite de uma variável. E se você quer passar em cálculo de primeira, se eu fosse você, eu revisava essa matéria, tá? Porque isso aqui cai direto.